Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a revisão do capítulo 841, que foi um capítulo que surpreendeu porque continuou com o flashback e mostrou coisas que a gente não imaginou que seriam mostradas tão rapidamente, tão cedo, né? Mas antes de começar a falar do capítulo propriamente dito, vamos lembrar vocês sempre de entrarem no grupo Teorizando com Tsuki, onde você pode participar do tópico da pauta, ou seja, mandar seus comentários, suas teorias para o review do bando, e também sempre tem brincadeiras e outras coisas diferentes que a gente faz só lá no grupo. Confere também a página Teorizando com Tsuki e o site, que eu ainda estou estruturando, mas nele você pode ver ainda outros conteúdos do canal, né? Muito bem, então vamos para o capítulo. Ele começa com a capa que é um trocadilho. Caso vocês não saibam, hige em japonês quer dizer tanto barba como bigode, né? Ou seja, ele está mascando o hige do shirohige, entendeu? Então é uma brincadeira, um trocadilho com o título Barba Branca. E isso que é um Yoko de verdade, né? Ele é capa mesmo depois de morto. Então temos o capítulo, né, que apesar de tudo, o Sanji está sendo até bem alimentado, né? Os serviçais aparentemente não sabem de nada, mas eles falam, nossa, mas de onde será que eles levam essa comida chique todos os dias? O que é suspeito, mas eu vou falar disso por que é suspeito mais pra frente. E até porque não faria sentido se fosse o contrário, né? Porque no flashback do Sanji, de quando ele estava no cruzeiro, vemos que ele não dá valor pra comida. Antes de conhecer o Zeff, ele não dava valor, ele jogava fora as sobras, então não faria o mesmo sentido no flashback dos Smoke ele ter passado fome, porque senão ele já valorizaria a comida antes de passar fome lá naquele rochedo com o Zeff. Então vemos um outro lado, muito, por assim dizer, do Judge. Isso porque ele se mostra se importando com os filhos dele, né? E esse afeto é só porque os caras são um sucesso, ao contrário do Sanji. Então a gente tem esse paralelo do Jade, vocês são o que eu tenho de mais precioso, enquanto o Sanji tá lá preso com a máscara de ferro, né? Então o que é por si só muito bizarro. E então temos um flashback dentro de um flashback, piração total, para vermos o Sanji bem pitoquinho preparando comida para sua mãe. Todo mundo ficou surpreso, assim, nossa, mas já vai mostrar a mãe dele assim? Porque pra mostrar o flashback do coração demorou séculos, né? Eu fiquei surpresa, pelo menos, falei assim, gente, que isso? Tá rápido o negócio. Eu não sei se é porque Dressrosa deixou a gente traumatizado. E depois de 100 e poucos capítulos, quando acontecem as coisas mais rápidas, a gente fica até surpreso, né? Tipo, como foi Zou, que foi uma coisa atrás da outra. E ela é linda! Ela é adorável e ela é carinhosa. E, gente, como ela se casou com o Jade? Gente, é o mistério do século agora, pelo amor de Deus. E o momento feels da semana é ela, mesmo doente e morrendo, comendo a comida do Sanji. E ainda dizendo que estava maravilhosa, sendo que a gente vê que o negócio, né, tinha sido até jogado no lixo. E ela pede pra pegarem de volta pra ela comer. É muito bonita essa parte, de verdade. E é interessante a gente perceber que ela morreu de uma doença como a mãe do Sop. E ela comeu uma comida que só pioraria a saúde dela, como o Hilulu que fez com o Chopper. E são paralelos da tristeza. E eles não acabam por aí, né? Já vemos o túmulo dela cheio de flores e uma coroa por cima, né, o que dá a se entender de que pelo menos no reino ela era bem querida. E então, se não fosse suficiente tudo isso, os três irmãos descobrem que o Sanji não morreu, né, que foi tudo um teatrinho do Judge e que ele estava preso nos calabouços, e eles são ainda mais idiotas indo lá e batendo nele mais e mais. Então, temos a cena da Reiju lá, com aquela pinta de, olha, eu não tô do seu lado, mas eu vou te ajudar. E nos é mostrado como a Germa faz para escalar a headline. O que, surpreendentemente, faz muito sentido. E as peças começam a se encaixar quando o Sanji admite em lágrimas para sua irmã que quer ser chefe. Ela fica até brava. Você não confessa isso pra mim. Mas ele estava emocionado. Ele queria sair de lá, abandonar sua família enquanto eles estavam indo para uma guerra no West Blue.
no West Blue, sabendo que nesses mares ele nunca mais teria que se encontrar com a sua família novamente. E a Reiju mostrando uma empatia, ao contrário do que de suas palavras duras que ela tinha dito até agora, né? Ah, eu não tô te ajudando, eu não tô do seu lado, não, fale seus sonhos pra mim. Ela ficou comovida pelo que ele disse, né? Dando mais destaque ainda à frase posterior dela, que ela comenta que os irmãos não têm a capacidade de sentir piedade ou misericórdia e que ela não era igual. Aí fica a dúvida se ela disse isso no sentido de eles cresceram assim, sabe? Eles não sabem o que é se importar. Ou se é um efeito da modificação. Aparentemente, como ela diz, essas modificações também foram feitas em mim, mas eu não sou que nem eles. É um efeito da modificação, né? Você não sentir empatia, não sentir misericórdia, piedade. O que é bem insano, né? Isso realmente faz um soldado perfeito, por pior que possa parecer. Mas se a gente parar pra pensar, se a Reiju não tem essa falta de empatia, não tem essa frieza como os irmãos, ela não seria, de certa forma, uma falha também? Por isso que ela mantém esse sentimento escondido, para que ninguém saiba disso? Não sei, eu fiquei com esse pensamento. Mas o que eu achei mais what the fuck desse capítulo, sem dúvida, é esse lance da piedade do Judge. Não faz o menor sentido. Ele não gostava do Sanji, ele achava que o Sanji era uma falha. Gente, era só matar o menino. Se ele fez todo esse draminha pro pessoal do reino, em geral já achava que ele tinha morrido, com exceção dos caras do calabouço, era só, tipo, no máximo matar o pessoal do calabouço também, ou pedir sigilo pra eles, e pronto, acabou. Aí você assim, ai, Tsuki, que horror. Não, mas gente, é isso aí, o cara é um ditador, o cara é um tirano. Como assim ele tem problema de matar o próprio filho? Ele desonra os ditadores da nossa história. O que era para aquelas pessoas matar o próprio filho? Não era nada. E ele não, ele fala que, falha, minha humanidade me impede de matar você com as minhas próprias mãos. Como assim? Porque, diferente de, por exemplo, o pai do Frank, que lançou ele no mar porque dizia que ele dava trabalho, esse realmente não se estava nem aí pro filho. Falei assim, se morrer aí, pronto, acabou. Mesma coisa os pais da Big Five, que abandonaram ela na floresta porque ela dava muito trabalho, né? Que eles eram mais uma boca para comer. Então, assim, esses pais se sentem um pouco se lixando e abandonam o filho para morrer. O Jadji não, ele prendeu o filho dele lá, mas continuava dando comida, continuava dando tudo. E assim, qual que é o ponto dessa piedade com o Sanji? Porque sim, isso foi piedade. Isso mostra que apesar de tudo, o Jadji ainda se importava com o Sanji em alguma medida. E a questão disso tudo é por quê? Por que ele não simplesmente se livrou do Sanji e acabou? Ele esperou o Sanji ir embora por sua própria vontade, porque aí se ele morresse seria culpa dele? Eu só chego numa conclusão. O Judge é um humano comum, completo, ou uma falha nesse processo de aprimoração. Ele pode ter tentado aprimorar-se também e acabou falhando. Porque se a gente seguir essa ideia de que eles são feitos para não ter emoções de empatia, o Judge é uma falha, porque ele sentiu alguma coisa pelo filho para não poder matar ele com as próprias mãos. Isso nos pode levar a um cenário onde o Jadji odeia o Sanji simplesmente por ele ter saído igual a ele. E isso é impressionante se a gente parar pra pensar nisso. Assim, ele vê ele mesmo no Sanji, que o Sanji não tem aquela frieza que os outros irmãos, sabe? Porque os irmãos do Sanji matariam o Sanji sem pensar duas vezes. Outra coisa que o Sanji provavelmente acho que não faria. Eu não consigo imaginar, tá? Que o One Piece a gente sabe que não tem morte. Mas mesmo assim eu não consigo imaginar o Sanji matando os irmãos dele, por mais que ele odeie eles. E eu fiquei imaginando, se o Jadji odiasse o Sanji porque ele acabou saindo igual a ele, será que existiria a remota possibilidade do Sanji perdoar o pai dele? Aí vocês, o que você tá falando? Que besteira. Não, mas sério, gente, isso seria... Nossa, o Oda me impressionaria demais com essa cena. E seria uma das cenas mais impressionantes de One Piece. Mas já aconteceu, gente. Já aconteceu de personagens que tiveram a vida arruinada por alguém e mesmo assim perdoaram ou hesitaram contra ele. A gente tem o caso do Rocinante, né?
que ele não atirou no Doflamingo. Depois de tudo, ele ainda considerava o Dolph seu irmão. Tanto é que é por isso que o Law fala pro Doflamingo, né? Ele não apertou o gatilho naquele dia. Ele não teve coragem. E um outro exemplo disso é o Aokiji, né? O Kuzan. Porque a Robin, pelo menos no filme Gold, que foi escrito pelo Oda, mostra uma posição tranquila dela para com o Aokiji. E o Kuzan matou o único amigo que a Robin teve na sua infância. E da mesma forma que o Jade deixou escapar o Sandy, o Aokiji fez a mesma coisa com a Robin. Fez aquele caminho de gelo, falou assim, ó, vai embora aí. Meu, vocês pararam pra pensar, o Aokiji destruiu a vida da Robin. Né? Ele sempre tava ali meio perseguindo ela, pá. É a mesma coisa que o Sandy. O que o pai do Sandy fez pra ele. E mesmo assim, no final, eles mostraram alguma clemência para com o outro, né? No caso, o Aokiji para a Robin, o Jade para o Sandy. E a Robin, pelo menos, apesar de tudo, ela meio que perdoou o Kuzan. Ela não guarda um ressentimento, um ódio para com ele. E o mais louco de tudo isso, de imaginar esse cenário que o Sandy, claro, depois de ter batido muito no pai dele, né? Porque a gente espera muito isso. Ele possa perdoar ele pelo que ele fez, ser superior, isso se torna ainda mais possível se a gente pensar que o Sandy é piedoso. Temos o exemplo claro do Gin, que mesmo depois que o Gin começou a lutar, mesmo que ele ameaçou o Zef e tudo, o Sandy não o odiou no final, o deixou fugir e ainda o ajudou, né? Deu o barco, tudo certinho pra eles irem embora. Gente, nossa, se imaginar isso, é impressionante. Imaginar que o Sandy possa vir fazer isso. Eu quero muito que o Jade apanhe bastante. Eu quero que os irmãos do Sandy apanhem bastante também. Mas isso daria um outro nível para a história. Eu não sei se vocês vão achar que eu viajei demais, mas foi a única coisa que veio à minha cabeça com essa piedade do Jade, com esse papo de humanidade. Mais duas coisinhas que eu queria falar desse capítulo. É a questão de que o Paulo, o chanceler aqui do nosso canal, ele me chamou a atenção para as últimas páginas do capítulo 841, onde vemos que a Nami, ela está com a arma dela na mão e ela parece cansada. Ou seja, ela tá ajudando o Luffy de alguma forma na luta. Tipo, dane-se o X1. Provavelmente ela tá molhando as bolachas, alguma coisa assim, tipo, muito estranha. De ver o Luffy por 11 horas lutando com o Cracker, que se tornou uma das lutas mais longas de One Piece, ficando em terceiro lugar. Em primeiro lugar ficou a do Akainu e do Aokiji. Em segundo lugar ficou a do Ace e o Jinbei. E em terceiro lugar ficou o Luffy com o Cracker devorando as bolachas dele, apesar de que aparentemente não foi uma luta contínua. Em lugar 0 tem o Broly e o Dory, que estão há 100 anos. Mas a luta deles também é interrompida de tempos em tempos, né, pra dormir, pra comer e tal. Então, não é seguido. Mas é impressionante imaginar que a luta mais longa do Luffy é porque ele está comendo a arma do inimigo. Sério isso, Oda? Sério? Mas tudo bem, a gente supera. E uma outra citação que eu quero fazer é do Perna Negra, da O'Hara Scans, que ele descreveu a luta do Luffy da seguinte forma, palavras muito bonitas. Luffy está numa luta há 11 horas seguidas, e não apenas partindo para a luta querendo bater e destruir como ele sempre faz. Não, dessa vez ele está parando em frente ao inimigo, pensando em suas habilidades, considerando como poderia usar seus poderes contra ele, armando uma estratégia surpreendentemente eficiente e tendo paciência para esperar o momento certo para contra-atacar. E ainda explicando isso para Nami de forma inteligente. Eu ri bastante na hora que ele me falou isso, porque eu disse, é uma forma muito otimista de ver o que o Luffy fez, assim, tipo, muito otimista mesmo. Mas eu falei que eu ia citar ele na review e ó, dito e feito. Então é isso, gente, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa a sua opinião aí aqui embaixo. Não se esqueça de também conferir o link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota, que estão aqui embaixo na descrição, junto com o link do grupo, do site e da página. E é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.